Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, o Zorobabel, filho de Salatiel, e para também o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. E o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte, usando o profeta Ageu: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pense bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para matar a sede. Tem roupa, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Tem algumas bíblias que vai dizer diferente, né? Que o salário era como se tivesse em um saco furado, né? Trabalha, mas não vê dinheiro. E aí a gente vai ver que o Senhor Todo-Poderoso ainda diz assim: pense bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Glória a Deus, aleluias. Meus amados, esse texto vai nos trazer que o povo de Judá, eles estavam enfrentando uma crise, certo? Eles estavam enfrentando uma crise porque eles tinham abandonado as coisas de Deus, tinham esquecido do templo, né? Porque o livro de Ageu, ele é um livro que vai trazer para nós que o povo de Judá foi um povo que eles ficaram cativos, 70 anos cativos. Eles ficaram escravos do povo da Babilônia. E eles voltaram novamente, saíram da escravidão, né? Porque o Senhor dos Exércitos trouxe novamente eles de volta, né? Porque o Senhor, quando Ele quer, Ele faz. E eles voltaram para Judá. Até quando eles voltaram querendo construir o templo. Meus estudos estavam vendo, eles começaram a construir, começaram a animar. Só que chegou um tempo que eles desanimaram. Devido os ímpios, devido às pessoas sem fé, né? Porque tem muita gente que para nos ajudar, às vezes não ajuda, mas para trazer uma palavra contrária, uma palavra maldita, elas vêm. E naquele tempo se levantaram pessoas para atrapalhar eles construir aquele templo. Por quê? Eles sabiam que se construísse aquele templo, o povo de Deus voltaria a ter força, o povo voltaria a ter coragem, porque Deus ia voltar novamente, né, para aquele povo. E aí a gente vai ver. E aí eu fui entrando em vários livros, livro de Neemias, fui estudando Esdras, fui lendo, né? Abacuque. Eu vi que Neemias também ele foi levantado, né? O Senhor levantou Neemias para chorar por aquele povo. Neemias chegou a ir lá construir os muros, mas Neemias não construiu o templo, não deu tempo, né? Porque ele teve que voltar, né, novamente pro rei. E o templo estava lá, destruído, em ruínas, né? E o Senhor vai levantar o profeta Ageu. E como
porque o que estava acontecendo. O povo estava vivendo a vida deles normais e o templo estava parado. O Senhor não estava feliz. O povo largou a casa de Deus daquele jeito, em ruínas, e foi viver sua vida normal. E foi passando. Aproximadamente, esse templo ficou destruído 14 anos. Aproximadamente isso. E aí eu estava observando o livro de Abacuque. Antes de eu entrar direto nesse texto, eu quero falar um pouquinho do profeta Abacuque. No período que o Senhor levantou Abacuque, Judá também estava em crise. Judá estava numa crise onde as pessoas não estavam mais adorando o nosso Deus verdadeiramente, porque adoradores hoje em dia tem muito, né, irmã Marcelo? Tem muitos. Mas aquele que adora o nosso Deus com espírito e verdade tem poucos. E a gente vai ver que aquele povo, lá do livro de Abacuque, aquele povo, ele estava vivendo uma apostasia muito grande. Eles estavam vivendo como os ímpios, de qualquer maneira, de qualquer forma, se casando, separando, não pedindo direção, estavam vivendo prostituição de qualquer maneira, eles achavam que entregavam o corpo para qualquer um, estava dessa maneira. E o Senhor começou a abominar aquilo ali, pregando a palavra do Senhor de qualquer jeito no altar, tendo uma vida de qualquer jeito no altar de Deus. E quando o Senhor levanta o profeta, o profeta Abacuque, o Senhor mostrou para ele o que estava acontecendo. E Abacuque ficou triste, entristeceu. Abacuque não fez como muitas pessoas fazem, julgar. Não, Abacuque se doeu. E Abacuque, ele fez como Jesus fazia. Se afastava da multidão e tirava seu período com Deus e ia para a oração. E ali Abacuque virou para Deus e começou a questionar: mas Senhor, o que está acontecendo, né? E o Senhor vai mostrar para Abacuque que ele vai levantar os babilônicos. Os babilônicos eram homens cruéis, homens terríveis. Eram homens que não gostavam do povo de Deus. Eles entravam nos países e tomavam as casas. Eles adoravam outros deuses. Até crianças eles sacrificavam. Eram pessoas cruéis. E o Senhor disse assim: eu, o Senhor, irei suscitar os caldeus. Levantar os babilônicos para castigar esse meu povo. Então tem coisas que eu quero dizer que acontece conosco que nem sempre é o diabo. Tem coisas que acontecem conosco que é permissão de Deus. E quando o Senhor disse a Abacuque que ia levantar aquele povo para castigar o povo de Judá, porque o Senhor não estava se agradando, eu quero dizer aqui nessa tarde: ou você adora com espírito e verdade, ou você é quente ou você é frio, morno o Senhor vomita. E o Senhor disse a Abacuque: eu vou levantar, mas não será agora. Mas como o Senhor, Ele é misericordioso e a misericórdia dele dura para sempre, Ele traz uma proposta para Abacuque: o justo viverá pela fé. E o
a fé? No livro de Hebreus vai nos dizer que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, meus amados, independente de como está o cenário, independente do que o inimigo tem tentado fazer, independente de como está a tua casa, independente de como está o seu lar, não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não devemos olhar para o lado, a gente deve continuar olhando para frente. Temos que olhar para Deus, porque Ele é o único caminho. Temos que olhar para Cristo, pois Ele é o único caminho. Sem Ele a gente não consegue viver as coisas desse mundo. Por que, Divânia, você está falando em Abacuque, sendo que a gente está falando sobre o profeta Ageu? Quero lembrar vocês que aquele povo, eles foram escravizados. 70 anos aproximadamente, não é isso, amor? 70 anos eles ficaram escravos. E o Senhor avisou, o Senhor alertou, lá no livro de Abacuque, que o castigo ia vir, e o castigo veio. Aquele povo ficou escravo. Só que Deus, Ele é misericordioso. Tudo Deus faz atrás do nosso amor. O Senhor sabe que a gente não merece, mas Ele nos ama. O Senhor sabe que somos pecaminosos, somos pecadores, mas o Senhor sempre arruma um jeito para nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele arruma um jeito, Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar do mal, porque o Senhor, Ele não quer perder a nossa alma para Satanás. O Senhor não se agrada em perder a alma. Então a gente vai ver que aquele povo, mesmo passando por tudo isso, a gente vai ver no livro de Ageu, eles passaram por muitas coisas, era para eles estar atentos e eles sempre, ser gratos por Deus, ser gratos a Deus. E o povo esquece às vezes de ser grato a Deus. E aí eles pegam, a gente vai ver no texto, que eles voltaram, e continuaram as vidas deles, normal. Estavam vivendo preocupado em ficar nas suas casas, não estavam mais preocupados com o templo, não estavam preocupados em adorar. Aí tem muitos crentes que vai dizer assim: ah, mas o templo somos nós. As 4 paredes lá, não tem nada a ver não. O templo é nós. Eu já disse isso. Eu creio que aqui cada um já disse isso. Mas se a gente já disse, pode parar de dizer. Porque no livro de Crônicas vai nos trazer 2 Crônicas, a partir do capítulo 8, vai dizer assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Quero ler o 16. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quem disse que o templo do Senhor, a casa do Senhor, não habita? O Senhor está aqui a todo momento. Ele santificou esse lugar para a gente trazer a adoração para Ele. E no versículo 9 do texto de Ageu, o Senhor vai nos retratar, é o Senhor que diz, lá no versículo 9, Ele vai dizer assim: vocês esperam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E é porque foi eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso.
porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, e não importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove, os campos não produzem colheitas. Eu fiz que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras, todas as plantações do país. Ele castigou as pessoas, os animais. Gente, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso. Se a gente for trazer o livro de Ageu, os livros de Abacuque, todos os livros da Bíblia, todos os ensinamentos, vai nos trazer ensinamentos para como a gente não perder as bênçãos. O Senhor diz ali que era Ele que estava tirando as bênçãos do povo. Ele soprou para longe. Foi Ele. Porque o povo esqueceu de adorá-lo. Ele estava com saudade do povo adorar Ele. O povo não estava mais adorando Ele. Então tem coisas que acontecem na minha vida, eu volto a dizer, na minha vida, na vida da gente, é porque às vezes a gente esquece da casa do Senhor e colocamos culpa no tempo. O tempo não tem culpa, o tempo não tem culpa. O que a gente tem que fazer é priorizar. A palavra do Senhor vai nos ensinar que primeiro devemos buscar o reino do céu. E aquele povo estava fazendo ao contrário. Eles estavam buscando todas as coisas e deixando o Senhor nosso Deus por último. A casa do Senhor, ela tem que ser cuidada por nós. Não é por Deus, é por nós, é pelos membros. O Senhor vai nos ensinar que essa casa tem que ser cuidada por Ele, por nós. Por nós. Devemos cuidar da casa do Senhor. O Senhor se alegra. Então o Senhor não estava se alegrando. Só que o que eu acho mais lindo nesse texto é que o Senhor levanta o profeta Ageu para falar com aquele povo, para falar com aquele sacerdote que estava na frente, para falar com aquele líder religioso e para aquele governador que é o Zorobabel. E o povo obedece a Deus. Olha que lindo. O povo obedeceu. Porque o povo temeu a Deus. Devemos temer a Deus. Devemos obedecer a Deus. Para que Ele não venha reter as bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes eu vejo isso, que as pessoas amam mais o esposo, amam mais o filho, amam mais o trabalho, amam mais a faculdade. Quero dizer hoje, nessa tarde, amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor quer nos trazer nessa tarde que devemos amá-lo. Devemos amá-lo como Cristo amou a igreja, como Deus amou a igreja. Deus deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida em abundância. E aquele povo não estava tendo uma vida em abundância, porque aquele povo não estava com o coração em Deus. Aquele povo estava com o coração nas coisas daquele mundo. Não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Então, o que eu aprendo dentro desse texto? Que independente das circunstâncias, devemos olhar sempre para Deus. E eu quero dizer que quando a gente estiver numa direção errada, quero dizer, a gente estava conversando sobre isso, o Senhor sempre vai levantar alguém. E devemos estar atentos. O Senhor sempre estará levantando. E sempre verá que o amor deles estava no templo de Salomão, não estava no templo. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Aquele
aquele povo, eu ainda vou chegar lá, meu amor. Então aquele povo obedeceu a Deus e começou a construir o templo, né? E construiu, né? Zorobabel, porque Deus deu para aquele povo coragem. Vai falar aqui, eu não estou falando nada das minhas palavras, é o texto. Deus deu para aquele povo coragem, deu para aquele povo ânimo. Quando você não estiver animado, quando você não estiver com coragem, peça a Deus que Ele te dá. Tudo Ele pode fazer. Todas as coisas é o Senhor que faz. Até o dom da fé foi o Senhor que nos deu. Tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória ao nosso Deus. Então devemos sempre buscar, sempre estar cuidando da casa do Senhor, do templo do Senhor. Devemos que priorizar a casa do Senhor. Sempre temos que colocar em primeiro lugar. O Senhor está dizendo isso. E a gente está vivendo num mundo que as pessoas não se preocupam mais com a igreja, não se preocupam mais com os templos. As pessoas estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. É pessoas profetizando, é pessoas pregando, sem direção de Deus, vivendo com a vida imundície. Mas eu quero dizer para essas pessoas que ficam profetizando, dizendo que foi Deus que trouxe, sendo que a vida da pessoa não está no altar. Quero dizer que quando chegar no grande dia, porque o Senhor Ele vai vir nos buscar, e Ele quer buscar uma igreja santa, uma igreja que verdadeiramente ama a Ele sobre todas as coisas. E nesse dia vai ter muitos que vão falar: eu profetizei no seu nome, fiz milagres. E o Senhor vai falar: afaste de mim, vós que praticai iniquidades. Então, meus amados, quero nessa tarde frisar que tem muitas coisas que estamos vivendo, que estamos passando, que o mundo está passando, que uma nação está passando,